Ao longo da história, as famílias reais procuraram manter seu poder, riqueza e status por meio de todos os tipos de esquemas e atos. Porém, para alcançar esses objetivos, algumas famílias reais se envolveram na prática perturbadora do casamento consanguíneo. Isso levou a consequências desastrosas como doenças congênitas e o declínio de muitas casas outrora grandiosas. No vídeo de hoje, exploraremos os casos mais infames de casamento consanguíneo em famílias reais, o impacto que teve nos indivíduos envolvidos e seu perturbador legado. Casamento consanguíneo ocorre quando pessoas com parentesco próximo têm filhos. Isso aumenta a chance de passar duas cópias do mesmo gene recessivo, o que pode levar a distúrbios genéticos. Os cientistas medem o casamento consanguíneo em algo chamado coeficiente de endogamia, que varia de 0, que é sem endogamia, a 1, completamente endogâmico. Por exemplo, se os pais de alguém são primos de primeiro grau, o coeficiente de endogamia é 0,0625, o que significa que há uma chance de 6,25% de herdar o mesmo gene de ambos os lados. Enquanto no caso de irmãos ou descendência de pai-filho, o coeficiente de endogamia é 0,25, uma chance de 25% de herdar duas cópias do mesmo gene. Herdar duas cópias do mesmo gene aumenta a chance de condições recessivas estarem presentes na criança. Com isso esclarecido, vamos analisar alguns dos monarcas mais endogâmicos da história. Começaremos com, possivelmente, os exemplos mais infames de endogamia real, os Habsburgos. Já foram uma das famílias reais mais poderosas da Europa. A família real dos Habsburgos ocupou o trono do Sacro Império Romano de 1438 até 1740. No século XVI, a família possuía terras na Espanha, nos Países Baixos, na França, na Itália, na Áustria e nos Balcãs. Os Habsburgos eram notórios por casarem dentro de sua própria família, para manter o poder político e o controle sobre suas terras. Casamentos entre tios e sobrinhas ou primos de primeiro grau não eram incomuns. Isso pode talvez ser melhor visto, se um tanto confuso, na árvore genealógica dos Habsburgos, embora o termo árvore seja um pouco generoso. Como a prática continuou por gerações, as semelhanças genéticas só se tornaram cada vez mais pronunciadas. Consequentemente, a linhagem dos Habsburgos ficou tão consanguínea que resultou em uma condição genética chamada mandíbula dos Habsburgos. A consequência mais visível do casamento consanguíneo dos Habsburgos se tornou cada vez mais pronunciada conforme a família continuava a se casar entre si. Essa mandíbula inferior saliente não era apenas uma questão estética. A mandíbula dos Habsburgos dificultava a mastigação ou até mesmo a fala adequada dos indivíduos, levando a mais complicações e dor. O rei Carlos II da Espanha foi possivelmente o membro mais famoso da família real dos Habsburgos. Ele tinha um coeficiente de endogamia de 0,25, mas sua mãe e pai não eram irmão e irmã. Na verdade, eles eram tio e sobrinha, um sinal de que seus pais também eram fortemente endogâmicos. Ele era, segundo todos os relatos, severamente incapacitado, e também tinha o infame maxilar dos Habsburgo, junto com uma língua grande. Dizia-se que Charles não conseguia falar até os 4 anos de idade, e ele engolia sua comida inteira. Quando criança, ele contraiu várias doenças, incluindo sarampo, rubeola e varíola. Também se especula que ele poderia ter sofrido de deficiência hormonal e insuficiência renal. Ele lutava para andar, para escrever e sofria de depressão. Ele foi apelidado de Carlos, o Amaldiçoado, devido às suas várias condições e doenças. Ele provavelmente também era impotente, já que nunca teve um herdeiro. Isso gerou conflitos após sua morte sobre quem herdaria suas terras. Sua autópsia o descreveu em termos bastante desagradáveis, afirmando, cito, seu coração era do tamanho de um grão de pimenta, seus pulmões estavam corroídos, seus intestinos estavam podres e gangrenados. Ele tinha um único testículo, tão preto quanto carvão, e sua cabeça estava cheia de água. Apesar dos detratores, ele era notado por sua gentileza com dignitários estrangeiros e amor ao ar livre. Charles foi o mais afetado pelo casamento consanguíneo de sua família, mas não foi o único. Dom Carlos da Espanha, o filho mais velho do rei Filipe II da Espanha e sua segunda esposa, Rainha Maria de Portugal, é outro exemplo trágico. Dom Carlos da Espanha nasceu em 1545,
de pais que eram primos, que por sua vez eram produto de casamento consanguíneo. Isso preparou o cenário para os problemas genéticos que assombrariam Carlos. Em um exemplo perturbador de quão próximos eram seus pais, Carlos tinha apenas 4 bisavós, ao invés dos 8 típicos. Ele herdou uma série de problemas de saúde física e mental. Carlos tinha ombros de alturas diferentes e uma claudicação acentuada devido a pernas de tamanhos diferentes, o que dificultava a caminhada. Ele também apresentava sinais de instabilidade mental, como explosões de violência contra funcionários e animais. Em alguns exemplos particularmente perturbadores, Carlos fazia um de seus funcionários comer excrementos e se divertia em cavalgar seus cavalos com muita força, até que eles desabassem de exaustão e morressem. Em 1562, Carlos sofreu uma lesão na cabeça que acabou sendo tratada com trepanação. Esta cirurgia consiste em perfurar um buraco no crânio ou remover partes dele para aliviar a pressão. Após essa lesão, seus surtos só pioraram. Portanto, talvez não seja tão surpreendente que Carlos tenha sido negado oportunidades e posições de autoridade por seu pai. Os casamentos arranjados de Carlos também foram adiados, alimentando sua raiva e rompimento com o pai. Dom Carlos ficou ainda mais perturbado. Ele supostamente tentou queimar uma pessoa viva uma vez e até se machucou para manipular os outros. Ele odiava seu pai, o rei Philip II, mas seu ressentimento era mais feroz em relação a John da Áustria, seu popular meio-irmão ilegítimo. John da Áustria era popular, bem-sucedido e o favorito do rei. Carlos se tornou cada vez mais paranoico e acreditava que John e o rei Philip estavam conspirando contra ele. E assim, Carlos planejou secretamente fugir para a Holanda, onde uma rebelião contra o domínio espanhol começava a fermentar. Ele esperava ganhar poder ao se aliar aos rebeldes. No entanto, Carlos procurou João da Áustria, pedindo-lhe apoio para escapar. Mas em vez disso, João contou tudo ao rei Filipe II e essa traição enfureceu Carlos. Logo depois, Dom Carlos tentou atirar em João, mas a arma havia sido descarregada previamente. Ele então o atacou fisicamente com suas próprias mãos. No entanto, João conseguiu sobreviver, e com isso, o rei Felipe II ordenou pessoalmente a prisão de Dom Carlos, seu próprio filho. Ele foi confinado em uma sala segura e o acesso a ele era rigorosamente controlado. Todos os objetos pontiagudos, vidro e itens potencialmente perigosos foram retirados de seu quarto. Até a comida era entregue sob condições rigorosas. Havia rumores de que ele foi torturado e que ficava cada vez mais louco durante seu encarceramento. Durante seu encarceramento, ele recusou comida e ficou cada vez mais magro. Ao longo de 6 meses, Carlos definhava e em julho de 1568, Dom Carlos estava morto aos 23 anos de idade. Alguns dizem que ele foi envenenado, outros dizem que ele morreu de fome, mas o consenso moderno é que ele morreu de causas naturais. O próximo exemplo de realeza consanguínea é Fernando da Áustria. Ele nasceu em 1793 de pais primos em primeiro grau. Primos em primeiro grau são filhos de irmãos casados com irmãos, compartilhando os mesmos avós e sendo parentes por ambos os pais, essencialmente primos por ambos os lados. Ferdinand era parente dos Habsburgos, o que explica alguns dos problemas de consanguinidade. Como resultado, ele nasceu com um coeficiente de consanguinidade de 17%, trazendo várias complicações de saúde. Ferdinand nasceu com hidrocefalia, uma condição em que o líquido cerebral se acumula dentro do cérebro. Isso leva a problemas à medida que a pressão aumenta no crânio. No caso de Ferdinand, ele tinha um crânio deformado, sofria de epilepsia e tinha um impedimento de fala. Ferdinand enfrentou desafios na infância. Suas condições não eram compreendidas, nem era encorajado ou estimulado a se desenvolver. Como resultado, ele era incapaz de se servir um copo de água, abrir uma porta ou até mesmo subir escadas sem ajuda. Apesar disso, Ferdinand era conhecido por manter um diário com observações afiadas e espirituosas sobre suas atividades e pensamentos. Disse que ele era um artista talentoso e tinha um grande interesse tanto pela natureza quanto pelos avanços científicos, tudo isso enquanto conseguia falar 5 idiomas. Ele supostamente sofria com até 20 convulsões diárias, o que limitava fortemente sua capacidade de governar de forma eficaz.
e assim ele atuou como imperador da Áustria apenas em nome. O dia a dia da Áustria foi delegado a terceiros. Em 1831, Ferdinand se casou com Maria Ana de Piemonte e Sardenha, e ela mesma era uma parente distante. Os dois nunca tiveram filhos, pois Ferdinand não conseguiu consumar o casamento devido a inúmeras convulsões. Maria frequentemente se referia a si mesma não como esposa de Ferdinand, mas como sua enfermeira. Em 1848, uma série de revoluções na Áustria aboliu a monarquia absoluta que Ferdinand representava. Ele abdicou e passou o resto de sua vida na Tchecoslováquia, residindo no Castelo de Praga. A aposentadoria caiu bem para Ferdinand. Ele vagava pelas ruas boêmias, distribuindo doces e dinheiro para crianças e mendigos. Em vez de ser um rei tirano deposto por uma população irritada, ele ganhou o apelido de Ferdinand o Benigno. Foram os conselheiros e os regentes que governaram em seu nome que foram culpados pelos problemas que causaram a Revolução em primeiro lugar. Ferdinand morreu no dia 29 de junho de 1885, aos 82 anos de idade. O último exemplo será o de Maria I de Portugal, às vezes conhecida como Maria a Louca. Ela nasceu no dia 17 de dezembro de 1734 para a Casa de Bragança. A linhagem real da Casa de Bragança teve 14 monarcas que governaram Portugal e vários casamentos consanguíneos. A família era descendente dos Habsburgos, trazendo consigo a falta de variação genética, mas a casa continuou a casar parente com parente. Houve exemplos de casamentos entre primos de segundo grau, primos de primeiro grau e um casamento entre tio e sobrinha. Foi Maria I que se casou com seu tio, Pedro III, irmão mais novo de seu pai. Primeiro SSO se deu porque Maria era a única filha sobrevivente de seu pai, o rei Dom José I. De seus 8 irmãos, 4 nasceram mortos, provavelmente devido às gerações de casamentos consanguíneos. Como Maria seria a primeira monarca feminina de Portugal, ela se casou com seu tio para solidificar sua reivindicação e manter o governo dentro de sua família. Maria mostrou sinais de problemas de saúde mental em sua adolescência, sofrendo com episódios de melancolia e agitação nervosa, mas uma série de eventos infelizes apenas agravou esses problemas. Em 1755, Maria presenciou a destruição de Lisboa por um terremoto, um tsunami e incêndios. O terremoto ocorreu no dia de Todos os Santos, quando as igrejas estavam cheias, levando à morte de dezenas de milhares de pessoas. A família real conseguiu sobreviver, mas Maria redobrou sua devoção religiosa para evitar a repetição da mesma tragédia. Maria se casou com seu tio em 1760, quando ela tinha 25 anos, e ele 42. Apesar da diferença de idade e dos laços familiares, o casamento foi, por todos os relatos, feliz. O casal teve 7 filhos, mas apenas 3 sobreviveram até a idade adulta, provavelmente devido ao casamento consanguíneo. Em 1777, Maria ascendeu ao trono português, com seu marido sendo regente. Seus primeiros 9 anos foram marcados como pacíficos, dedicando-se à reconstrução de Lisboa e supervisionando a construção de edifícios culturais e religiosos. Relações mais próximas com a Espanha também foram construídas, com Maria casando sua filha e filho com a família real espanhola. O rei da Espanha na época era Carlos III, tio de Maria, ou seja, primos estavam casando com primos. Além disso, esses primos eram eles próprios produtos de endogamia, agravando esses problemas genéticos. Por exemplo, a princesa espanhola Carlota estava prometida para casar com o neto de Maria. Ela tinha o infame queixo dos Habsburgos. Como mencionado neste vídeo, essas uniões frequentemente resultavam em muito mais abortos espontâneos, natimortos e altas taxas de mortalidade infantil. Conforme Maria envelheceu, ela foi cada vez mais afetada por delírios. O primeiro sinal veio em 1786, quando durante uma função de estado rotineira, Maria começou a gritar que estava queimando no inferno. Sua decadência mental foi agravada pelas mortes de seu marido, filho mais velho, filha e neto recém-nascido. Todas essas mortes ocorreram em rápida sucessão. As crianças morreram todas de varíola, e Maria se culpou, pois se recusou a vaciná-las contra a doença. Maria passava grande parte do seu tempo rezando e gritando, acreditando estar condenada e já vivendo no inferno.
Ela proibiu toda a música e entretenimento na corte, transformando a corte em uma missa católica. Com o agravamento de sua saúde mental, ela foi submetida a tratamentos considerados pioneiros na época, mas agora vistos como perturbadores. Ela foi diagnosticada com melancolia e mania religiosa. Ela foi tratada com banhos de gelo, enemas e confinamento, muitas vezes amarrada em camisas de força. Um visitante do tribunal lembra de ouvir os gritos incessantes da seguinte forma: eu ouvi os gritos mais agonizantes que me infligiram a sensação de horror como eu nunca havia sentido antes. Como resultado, Maria foi aliviada de seus deveres como rainha em 1792, passando grande parte do seu tempo isolada. Durante as guerras napoleônicas e a invasão francesa de Portugal, Maria e sua família fugiram para sua colônia do Brasil. Embora por causa disso, Maria ficou aterrorizada com a ideia de que estava sendo sequestrada. Ela gritou até os docas. No Brasil, ela ganhou o apelido de Maria a Louca, pois passava muito do seu tempo aterrorizada com os locais. Maria passaria seus últimos anos em um convento, cuidada por freiras. Lá, ela permaneceria até sua morte em 1816, atormentada por doença mental, provavelmente causada ou agravada pela consanguinidade. Esses exemplos são apenas alguns dos casos mais perturbadores de consanguinidade real e as consequências devastadoras que isso teve sobre os indivíduos afetados. O desejo de manter o poder sobre um reino levou a uma prática verdadeiramente perturbadora, que deveria ser um lembrete sombrio, embora um tanto desnecessário, sobre os perigos da consanguinidade.